Bom, pergunto se vocês estão vendo aí uma tela laranja escrita Evolução do Manto e dos Continentes. Ah, sim, ótimo, obrigado, deu certo. Bom, então, essa parte que a gente trata da origem da Terra é chamado então de Adeano. Né? O Adeano foi um chamado éon do tempo geológico, porque o tempo geológico é dividido em éon, eras, períodos e épocas. E ainda tem uma subdivisão chamada de andares. Então, o éon são os intervalos maiores de tempo. Então, o Adeano seria de Hades, que é a ideia de Deus dos infernos, com aquela ideia mais antiga de que durou 500 milhões de anos a Terra derretida, né? Coisa que a gente sabe hoje que não foi assim. Né? Então houve aqui a formação do núcleo e do manto, e, em consequência o campo magnético a partir do atrito do núcleo com o manto, entre 1 e 50 primeiros milhões de anos da história do nosso planeta. O material mais leve, que são os silicatos, eles flutuam acima do manto, formando um mar de magma incandescente para formar então a crosta, e originou então a litosfera, que seria o conjunto crosta e a parte superior do manto, a parte mais fria e rígida do manto é chamada de litosfera. Aqui o planeta Terra cortado em duas metades, mostrando aqui o modelo químico e o modelo físico. Então, quando a gente fala das camadas internas da Terra, nós misturamos as denominações. Então, por exemplo, falamos em núcleo interno e núcleo externo, que faz parte do modelo físico, mas chamamos de manto inferior e manto superior e crosta, que faz parte do modelo químico. Então veja como é diferente. Né? No modelo químico tudo é núcleo, porque é uma única constituição aqui de ferro e níquel, ocupando 16% do volume da Terra. No entanto, no modelo físico, tem que separar aqui o núcleo interno, que é sólido, e o núcleo externo, que é líquido. Então, no modelo físico, seria tudo chamado de endosfera. Endo é dentro. O manto, que é dividido em manto superior e manto inferior, formado por silício, oxigênio, magnésio, um pouquinho de ferro, 82% do volume da Terra. No modelo físico é chamado de mesosfera, que seria a zona rígida entre o núcleo e a astenosfera. Então veja que o manto superior ele ainda é dividido numa parte que seria a astenosfera, que é a zona com comportamento plástico, plástico porque é onde acontecem dobras na crosta terrestre e é onde tem o movimento das placas tectônicas. Bom, e a crosta, no modelo químico, com os elementos mais abundantes, silício, oxigênio, alumínio, magnésio, ferro, dividido em crosta oceânica e continental, 1,5% do volume da Terra, que no modelo físico é mais espesso, chamado litosfera, que pega toda a crosta continental e oceânica, e o pedaço mais superior do manto superior. É a zona rígida mais externa, constituída pela crosta e pela parte do manto mais externa. Aqui também modelo químico, modelo físico, e aqui mostrando o que a gente já conhece das ondas S, das ondas P, já foi falado na aula passada, e aqui a interface do núcleo externo, do núcleo interno, com o manto e as subdivisões aqui entre a astenosfera e a litosfera aqui. Né? Então tem aqui uma descontinuidade aqui. Né? Então essas descontinuidades, essas linhas retas, onde muda a velocidade da onda sísmica, né? Então tem nome. Né? Então tem a descontinuidade de Lehmann,
entre o núcleo interno e externo, descontinuidade de Gutenberg entre o núcleo externo e o manto, a descontinuidade de Reptile entre o manto inferior e o manto superior, a descontinuidade de Morrow, que é Morrowitch, que é só o apelido Morrow, que é a separação aqui entre o manto superior e a crosta, né? Que seria a separação entre a stenosfera e a litosfera. Bom, o radiano há 5 bilhões de anos, ou melhor, entre 4,5 bilhões de anos, né, e 3,8 bilhões de anos, que deveria ser já a formação aqui das primeiras porções de água na superfície da Terra, e aqui rochas bem antigas, avermelhadas, né, e portanto, uma fase que foi muito quente com os primeiros oceanos entre 4,5 e 3,8. A vida na Terra deve ter surgido perto de 3,8 bilhões de anos, quando houve condições mais adequadas. Eu comentei com vocês, mas agora aparece na forma gráfica, né, as fontes de calor da Terra, né? Então, primeiro foram com os impactos de corpos batendo na Terra e transferindo calor a partir desse impacto. Teve um colapso gravitacional quando a Terra esfriou um pouco. Isso trouxe calor para o interior. Então, é a chamada energia mecânica. Então, a energia potencial da crosta do manto superior transformou-se em energia cinética por movimentos de materiais derretidos aqui para dentro. E isso, então, houve um encolhimento da Terra e isso gerou mais calor. O principal é isso aqui, é a radioatividade. Então, é a partir da radioatividade de urânio, tório e potássio que tem esse decaimento radioativo e ele esquenta o interior da Terra até hoje. E o núcleo terrestre acabou crescendo rapidamente a partir da transferência dos metais do manto para cá. Isso também formou um movimento de energia cinética de dentro para fora, e isso também provocou calor. Bom, então aqui a diferenciação que ocorreu aqui. A Terra era um grande condrito, que ela derreteu, os materiais mais pesados foram para o núcleo, os mais leves vieram para a superfície e formou a diferença que a gente tem hoje, que a gente já conhece essa história. Também vocês já conhecem isso daqui, né? Aqui os condritos, a partir da fragmentação de um corpo indiferenciado, e o corpo que depois sofreu um aquecimento e diferenciação interna, ao ser separado, ele forma um núcleo metálico, um manto e uma crosta, né? E aqui, então, os meteoritos, conforme comentado anteriormente, né? Então, aqui o siderito metálico, tem níquel, ferro, originado do núcleo. Aqui os siderólitos, que estão na interface, essa parte cinza toda é metal. E aqui em volta são cristais. Então, isso aqui é o chamado palasito, que ele está na transição aqui entre o núcleo e o manto. E isso aqui são amostras vulcânicas conseguidas no Havaí com esses peridotitos verde, né, chamados então xenólitos. O xenólito é a rocha vulcânica, né? Isso aqui é uma moeda usada aqui para comparar o tamanho desse xenólito, e esse mineral verde aqui, então, é o peridotito, né? Então, são amostras diretas do manto. Isso é possível no Havaí, porque o Havaí ele tem um fluxo de calor, como eu já comentei anteriormente, que ele vem diretamente da interface entre o núcleo externo e o manto inferior. Então, com isso, sobem materiais muito rápido, de forma que eles estão lá embaixo, sob alta pressão,
e forma então esses cristais peridotitos. E no processo de viagem pelo manto para a superfície, eles deveriam derreter, porque a pressão vai aliviando e eles então deixam de ficar nesse estado cristalino para ficar mais derretido. Mas vem tão rápido que não dá tempo. Então o material aqui em volta derreteu, mas o peridotito aqui ele foi mantido. Então são as sondagens mais profundas que a gente tem por amostras diretas por erupções de lava vulcânica no Havaí. Aqui na superfície da Terra, peridotitos mais antigos, compostos por olivina e piroxênio, portanto é aquele material dos condritos que originou os côndrulos, que vocês já conhecem. Materiais, olivina, por exemplo, é encontrado em cometas. Então são materiais originais do Sistema Solar. Faz parte dos 12 minerais mais antigos, né? Aqui tem também o eclogito, que o eclogito a gente já vê aqui que ele tem umas bandas esbranquiçadas como se ele tivesse sido espremido. E foi mesmo espremido, né? O que é verde aqui é granada. E o vermelhinho aqui é piroxênio. E é um material que foi espremido. Então ele foi pressionado e foi esquentado. É o processo de metamorfismo, rocha metamórfica. Aqui os aerólitos, então, são acondritos, porque dentro deles não se vê os côndrulos. Aqui tem uma moeda comparando o tamanho do corte dessa rocha, é uma rocha metálica. Então está aqui, olha, semelhante a basaltos terrestres, quase todos os meteoritos que se julgam originários da Lua ou de Marte são acondritos, portanto são rochosos. 8% das quedas no mundo não possuem côndrulos, semelhantes a rochas terrestres, composição, mineralogia e textura, basaltos ricos em olivinas e peridotitos de granulação fina. Então, é um tipo de condrito posterior na formação do Sistema Solar, né? Muito parecido, então, com os materiais de crosta de antigos planetas e corpos arredondados que acabaram sendo destruídos no Sistema Solar. E aqui entra o texto de hoje, o texto 9 da evolução dos minerais. Então, nesse texto diz que na nebulosa que originou o Sistema Solar haviam 12 minerais e durante o nascimento do Sol, que foi um processo de algumas centenas de milhões de anos até o Sol começar a brilhar, nasceram 250 minerais durante as colisões em volta do Sol. E o zircão e o condrito, e eles são dessa época. Então, o meteorito condrito, o zircão como dos primeiros minerais formados na superfície da Terra, e a olivina, originária dos condritos, né, nos palazitos, que forma, portanto, os planetas, inclusive como a Terra, a partir do derretimento dos materiais. E aqui ainda a Terra Negra, quando a Terra já estava constituída, durante essa fase de muito vulcanismo, por pelo menos 2 bilhões de anos, mesmo depois que a Terra já tinha esfriado, houve formação de 1.500 minerais. Para que vocês saibam, hoje são conhecidos 4.400 minerais na superfície da Terra, mas a Terra é um planeta especial, porque os diferentes ambientes terrestres ao longo da história do planeta permitiu formar esses milhares de minerais. Planetas mais simples têm menos minerais. Então, é de se esperar num planeta como Mercúrio, como Vênus, que não passaram da fase negro, que eles tenham 1.500 minerais. Então, Vênus está na fase Terra Negra, vamos dizer assim. Mercúrio também. A Lua também ficou nessa fase. Então, não vai passar de 1.500 minerais. E aqui temos como exemplos berilo e lepidolita como minerais representantes dessa fase. Então, aqui imagens
da superfície de Vênus, que tem uma superfície coberta por lava vulcânica do tipo havaiana. E aqui a Terra Negra atual, estou usando como exemplo aqui o Havaí, um dos locais mais lindos do mundo que eu conheci. Eu não conheço muito desse planeta, mas tive o privilégio de conhecer o Havaí. E aqui é uma fotografia que eu fiz do vulcão Kilauea, um vulcão tipo caldeira, então ele não tem a montanha vulcânica. E aqui, então, é no Parque Nacional de Vulcões. Então, aqui é um exemplo de Terra Negra. Esse vulcão ele está em atividade desde os anos 80, não cessa de construir aqui com lava todo o entorno. E aqui uma fotografia minha lá, portanto, no Havaí. Vocês devem estar estranhando que eu estou com uma calça plástica, né? É uma calça plástica de roupa de motociclista, né? Então eu pus pelo menos essa calça plástica, porque estava chovendo muito. Eu tinha um guarda-chuva, e tanto que meu cabelo estava todo molhado aqui. Então eu estava com guarda-chuva e usando uma calça plástica para evitar molhar muito as pernas, né? E aqui então são derrames de lava ocorridos em 1974. Esse basalto aqui que já começa a ser ocupado aqui por vegetação aqui em volta, ali longe, né? Mas aqui então eu estou num exemplo de terra negra no planeta Terra. Depois a Terra entrou numa fase terra vermelha, com muita água e oxidação da superfície do planeta. Uma fase também que aconteceu em 2 bilhões de anos, portanto, misturado com a fase Terra Negra e Terra Vermelha, elas aconteceram juntas nos 2 primeiros bilhões de anos do planeta, mas que a gente também pode quase que intercalar 2 bilhões de anos de Terra Negra com mais outros 2 de vermelha. Tem uma sobreposição, mas houve um predomínio da Terra Negra nos 2 bilhões de anos iniciais e pequenas ocorrências de terra vermelha com água e um predomínio da terra vermelha nos outros 2 bilhões de anos, completando 4 bilhões de anos de história da Terra. E aqui se formaram outros 2.500 minerais. E aqui, então, tem a turquesa como um exemplo, e aqui já temos um mineral formado pela vida, que é um fóssil chamado estromatólito, que vocês conheceram logo na primeira aula, a partir do vídeo, que é formado de colônias de cianobactérias, camadas de cianobactérias, formando então o estromatólito a partir de calcário. E é hoje o planeta Marte. Então nós temos a Terra Vermelha na superfície de Marte. É o único exemplo que nós temos vermelho na superfície, onde houve água. Eu tenho esperança de que Vênus também guarde informações de um Vênus vermelho, de uma fase terra vermelha, porque Vênus sabidamente teve oceanos. Então é capaz que Vênus, nós conhecemos poucos locais em Vênus onde se pousou nave e que foi constatado a área negra de Vênus, mas certamente ele tem áreas vermelhas. Assim como Marte também tem áreas negras de derrames de lava vulcânica em volta dos vulcões. Mas por causa dos ventos em Marte acaba soprando poeira vermelha mesmo por cima das rochas enegrecidas. E essa fase vermelha foi a oxidação, foi a ferrugem que aconteceu no planeta Terra, certamente aconteceu em Marte e também deve ter acontecido em Vênus. E aqui eu mostro para vocês uma das paisagens do planeta Terra com terra vermelha no Chile, deserto de Coquimbo, no Atacama. Há várias localidades no nosso planeta que é de terra negra, assim como há várias localidades de terra vermelha. Né? E aqui estou eu ali no deserto ali de Coquimbo, aqui é uma estrada, e aqui são áreas de cultivo, né?
Então a gente estava aqui chegando num observatório astronômico didático, né? Mas toda essa região aqui de deserto, né? Aqui é um deserto cultivado, né? Então estou eu ali na Terra Vermelha. Depois, no finalzinho, dos 4 primeiros bilhões de anos do planeta Terra, teve a Terra Branca, antes da chamada Era Paleozoica. Então, o planeta inteiro acabou congelando e formaram-se poucos minerais. O mineral predominante aqui era a água, portanto, o gelo, né, congelado. E isso foi nos últimos há 700 milhões de anos atrás. O caulim é um desses minerais originados a partir do atrito do gelo com rochas e a partir também do pisoteio desses materiais sedimentares, originando o caulim. Nós vamos conhecer também essa fase Terra Branca num vídeo que vocês poderão assistir, né? E temos hoje como Terra Branca no Sistema Solar superfície de Encélados, que é um dos satélites de de Saturno, de Júpiter, Europa, Calisto e Ganimedes. Temos inteiro o Plutão, planeta anão, e temos o Tritão, que é um satélite de Netuno, assim como tantos outros corpos congelados do Sistema Solar que estão nessa fase que houve água líquida na superfície e congelou. Aí estou na Terra Branca, no Japão, aqui em Fukuyama. Aqui eu estou com meus ex-alunos de ensino médio. Estamos aqui na neve, né, em Fukuyama. E aqui fomos para o vulcão Hakone. Fomos esquiar no vulcão Hakone. Eu só estou fazendo pose porque eu não sei esquiar coisa nenhuma. Como eu tenho um pouquinho de habilidade com skate, quando eu era adolescente, não foi tão difícil ficar em cima dos esquis, mas apanhei bastante, né? E aqui atrás um professor, que é colega nosso lá da universidade, em Fukuyama, e que ensinou a gente a esquiar um pouquinho, né? Então estou eu aí na Terra Branca também. Bom, e depois veio a fase Terra Verde. A Terra Verde se instalou nos últimos 400 milhões de anos e, durante esses últimos 400 milhões de anos, formaram-se outros 150 minerais. Então, temos aqui os fósseis como exemplos dessa fase da vida. Temos aqui a aragonita, que é um tipo de carbonato de cálcio que pode mudar a estrutura cristalina durante o processo de fossilização. Então, a aragonita é um desses tantos minerais encontrados como produtos de fossilização. Bom, um dos minerais que se forma é a desagradável ureia, que forma o cálculo renal na gente, né? Então, mostra que nós, seres vivos, somos produtores de minerais, né? E aí estou eu, né? Como qualquer pessoa pode, aqui no Brasil, ir para uma área verde dessa, né? Mas eu escolhi aqui um cenário também internacional, Terra Verde no Uruguai, em Montevidéu, no Jardim Botânico, em Uruguai, para completar aí a minha jornada internacional por alguns países, escolhi algumas fotografias que caracterizassem, então, a Terra Negra, a Terra Vermelha, a Terra Branca, a Terra Verde, e por essas fotos vocês veem que eu tenho pernas, né? Porque vocês não veem, né? Além dos meus 2 braços, metade do tronco, né? Eu existo do tronco para baixo, tá bom? Bom, e, portanto, o manto é a mãe de todas as camadas do planeta. As camadas do planeta Terra se formaram a partir de perdas do manto. Então, houve a extração do núcleo. Atenção, isso é questão de avaliação. Eu vou apresentar uma pergunta na avaliação a respeito disso. Exatamente essa janelinha do PowerPoint. Tá? Então, o núcleo se formou a partir do manto,
foi a maior perda do ferro do manto que se concentrou no núcleo. E, portanto, lembra que nós falamos semana passada de siderófilos e calcófilos, lá da tabela periódica, numa classificação química, né, que são os materiais que estão no núcleo, né, podem ser chamados de siderófilos e calcófilos, os elementos da tabela periódica que estão no núcleo. Teve um outro pedaço do manto que foi perdido, que é a crosta continental, perda dos elementos ciálicos, formando, então, tanto a crosta continental quanto a oceânica, né? Bom, a extração da atmosfera, que até hoje acontece isso. Bom, aliás, a formação da crosta também acontece hoje em dia. Veja o exemplo do vulcão ativo lá em Cumbre Vieja, nas Islas Canárias, Espanha, né? A extração da atmosfera pela perda dos elementos voláteis, mais o vapor d'água, que também acontece a todo instante em vulcões ativos. Então, a água do manto sendo perdida para a atmosfera. E o manto tem bastante água, porque a água é que lubrifica a astenosfera e faz com que a litosfera escorregue por cima do manto superior, que é a astenosfera. Por isso tem a tectônica de placas. Bom, no texto número 10, sobre formação de continentes, aqui está dando um exemplo de um planeta Terra sendo bombardeado por grandes asteroides e, a partir daí, se formando os continentes. Se isso não tivesse acontecido, teriam formado apenas arquipélagos, mas conforme aconteceram os impactos, mais terra pôde ser formada, e assim formou, por volta aqui de 1,1 bilhão de anos, o primeiro supercontinente unindo arquipélagos, que foi o Rodinia. Eu vou apresentar hoje toda a sequência, espero que isso seja uma novidade aí para vocês, né? Mas aqui a teoria, né? Que tem aqui um baita de uma câmara magmática, a vizinha aqui de um continente, formando aqui arquipélagos vulcânicos. Aí vem um corpo muito grande asteroidal, arrebenta essa região, forma uma cratera onde o magma sobe, e depois essa câmara magmática acaba se espalhando pelos lados e formando um litoral vulcânico no continente, que vai poder cair mais lava, expandir o tamanho do vulcão, e formando um outro arquipélago vulcânico mais longe, fazendo com que os continentes avancem sobre os oceanos. Aqui, para ter uma ideia, no éon abeano, a Terra jovem, e o éon fanerozoico. Zoico é vida, fanero é visível, é vida visível. Então aqui tem uma Terra mais madura, é a Terra dos últimos 500 milhões de anos, mais preciso, 464 ou 466 milhões de anos. Então mostra aqui o núcleo da Terra, mas aqui ele está mais separadinho, e aqui temos um manto, e aqui a crosta com vulcões. Veja que aqui na Terra jovem não havia uma crosta, então o material é trocado diretamente com a atmosfera, além de haver impactos esquentando isso. E aí os materiais metálicos derretidos vão em direção ao núcleo. Mas havia uma mistura ainda de metais aqui no manto. Enquanto que a Terra hoje é tampada com a crosta, o que ela faz é trocar o calor com a crosta e faz com que pedaços da crosta sejam trazidas de volta para o manto. Então aqui temos um pedaço da placa tectônica mergulhando embaixo de outra aqui, e aqui pedaços onde se abre as placas e tem vulcanismo, né? E também aqui mudou a composição da atmosfera ao longo do tempo. Bom, aqui uma fotografia
da região onde tem rochas bem antigas no planeta, né? Aqui mostrando essa região no norte do Canadá. Essa aqui é a parte de Quebec, né? Então, em Acasta-Guinness, Canadá, e rochas entre 4,03 e 4,055 giga-years, tá? Podia ter colocado GY aqui, né? Ou giga-anos, como está aqui, GA, que significa esse giga é bilhões de anos. Mais antigo fragmento de crosta conhecido é uma rocha chamada gneiss. A composição mineralógica é de granodioríticos, tonalíticos e graníticos. Gneiss porque está apresentando essas bandas claras e escuras. É um tipo, então, de granito que foi espremido por um processo metamórfico e trazido à superfície. Bom, e agora vem a sequência que eu espero que seja interessante para vocês, seja novidade. Vamos lá, é o seguinte. Quando vocês tiveram aulas de geografia, principalmente no ensino médio, mas outros ainda desde o fundamental, seus professores apresentaram para vocês a tectônica de placas e, portanto, os movimentos da crosta terrestre, originando áreas vulcânicas, terremotos, relevo jovem, terrenos mais antigos. Bom, quando os professores apresentaram isso para vocês, talvez nem os professores e nem vocês tenham atentado ao fato de que esta tectônica de placas ao qual estavam se referindo é uma tectônica de placas de apenas 180 milhões de anos da história do planeta. Portanto, é a última e atual tectônica de placas de nosso planeta. Por quê? Antes de 180 milhões de anos, houve pelo menos 20 ciclos tectônicos nesse planeta. E os resultados desses ciclos tectônicos são os movimentos da crosta e formações de continentes que se juntam e separam. Então, vamos lá. Vocês devem ter estudado isso daqui, mostrando aqui a América do Sul unida à África, América do Norte, Antártida, Índia, Austrália, aqui a Eurásia, e aí poderia se chamar isso tudo de Pangeia. E a Pangeia era subdividida entre continentes do hemisfério norte, Laurásia, e continentes do hemisfério sul, Gondwana. Muito bem. Então, 250 milhões de anos atrás, estava tudo unido. 180 milhões de anos atrás, houve a separação do Gondwana, da Laurásia, e as divisões internas da Laurásia e do Gondwana, né? Então, olhando aqui nessa sequência do gráfico aqui, ó, Pangeia 0,3, então significa os últimos 300 milhões de anos. Então veja aqui, ó, a Gondwana e Laurásia se uniram para formar a Pangeia e depois voltou a separar. Então aqui é o éon fanerozoico, que é o éon que tem as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, que nós vamos estudar em detalhes. Aqui para trás o éon proterozoico. Antes do proterozoico tem o éon arqueano, e antes do arqueano tem o éon radeano. Então, veja aqui para trás, antes da Pangeia, do Gondwana e Laurásia, outros continentes que se formaram. Então, aqui, há 1 bilhão de anos, formou-se Rodínia. Aqui está a Rodínia, 1,0. Aqui estão África, Antártida, Índia, Austrália, sul da China, norte da China, Sibéria, Báltica, América do Norte, América do Sul, posição do Polo Sul aqui, o Equador aqui, Rodínia. Veja que o Rodínia, ele ainda formou um continente chamado Panótia, e Panótia separou-se em Gondwana Oriental, Gondwana Ocidental e Laurásia. E antes de Rodínia, né? Aqui inclusive, olha aqui, Panótia, né? 600 milhões de anos atrás, aqui está Panótia, com
Gondwana e Laurenti aqui, ó. Sibéria, Báltica, oeste da África, Amazônia, América do Sul toda aqui, o Congo, Antártida, Índia, Austrália. Então, antes de Rodinha, nós tivemos há 3 bilhões de anos atrás Ur, primeiro continente conhecido, Ur, que formou Rodinha. 2,5 bilhões de anos atrás tinha um continente chamado Ártica, com um pedacinho de Báltica e Atlântica. Veja que Báltica e Ártica formou Nena. Nena com Atlântica formou Rodinha, mais o Ur, originando Rodinha. Então, dos últimos 3 bilhões de anos, a gente consegue contar essa história dos diferentes continentes que aconteceram no nosso planeta. Espero que isso seja novidade para vocês e explique aí essas diferenças. Agora vamos ver como é que isso foi se moldando ao longo do tempo. Então aqui está Ur, um continente de 3 bilhões de anos atrás, aqui a parte elevada dele, e a parte abaixo da água está aqui o contorno de Austrália, Antártica, Índia e um pedaço da África. E entre 1,3 e 1,1 bilhões de anos atrás, a gente vê aqui em vermelho um antigo cinturão orogênico, ou seja, cadeias montanhosas antigas, atravessando aqui os vários continentes modernos atuais, né? E essa aqui é a Rodinha. Então, o que está em verde está acima da água, o que está em meio amarelinho, meio bege, está já abaixo do nível d'água. Aqui em volta a água ainda está rasa, tanto que tem umas ilhas aqui, e essas linhas com triângulos são áreas de fendas tectônicas, é onde tem movimentos tectônicos, e tudo azul em volta é oceano, né? Aqui está o Equador, aqui está a parte do norte e a parte do sul do planeta, né? E já vemos aqui, portanto, em Rodinha, Laurentia, Rio Plata, Amazônia, Báltica, oeste da África, Congo, oeste da Antártida, Kalahari, Austrália, Madagascar, Seychelles, sul da China, Sibéria, norte da China. Depois de os últimos 750 milhões de anos, Rodinha separou. Em vermelho continuam os cinturões orogênicos e verde os continentes. Então aqui já tem fendas aparecendo aqui, separando os continentes. Aqui está a Amazônia e Rio Plata, portanto a América do Sul está aqui. Ó. Aqui ainda Rodinha, 750 milhões de anos atrás, está aqui o desenho da América do Sul para nos posicionar. Então aqui está o Rio da Plata, aqui a Amazônia. Veja aqui, Goiás estava parcialmente embaixo d'água. É o que a gente tem hoje na bacia do Paraná, no sul do estado de Goiás, o sudeste goiano, como mar, pegando aqui toda a bacia sedimentar do Paraná. Aqui essa outra parte de Goiás já era continente, já era terra, já existia aqui no que seria esse bloco amazônico de rochas com 2 bilhões de anos que a gente tem em Goiás. Aqui o Panótia, formado 750 milhões de anos atrás, veja que fechou de novo aqui Goiás voltou a ser continente, aqui. E aqui mostrando então a América do Sul coladinha com a África, por exemplo. Aqui o Pangeia, localizando direitinho aqui a América do Sul com outros continentes. E, espero que isso também seja novidade para vocês, as idades da crosta oceânica. O vermelho chama muita atenção, é a crosta muito jovem. E o azul é a crosta muito antiga, e o verde, amarelo, laranja são intermediários. Em cinza são os continentes. Espero que vocês tenham reconhecido aqui a América do Sul, América do Norte, Central, aqui a Oceania com a Austrália, aqui a Ásia, aqui a África. Então veja que no meio do Oceano Atlântico tem crosta jovem nascendo. E em volta tem simétrico, amarelinho, verde, rochas mais antigas. Então podemos dizer que aqui no Atlântico, entre o oeste da África,
no sul da Europa, aqui pegando Espanha e Portugal, e toda essa porção de Canadá, Estados Unidos aqui, é a crosta mais antiga. Quão mais antiga? Bom, por esses tons de azul, podemos dizer que é 180 milhões de anos. Então, a rocha mais antiga dos oceanos tem 180 milhões de anos. Nós encontramos ela também aqui, ó, nessa porção do Pacífico, aqui na África, um pedacinho aqui na Austrália, um pedacinho na Antártida. É o que sobrou de rocha mais antiga. O resto, olha, é tudo mais jovem, 154, 84, tá vendo? É tudo muito jovem. E o que a gente percebe aqui é uma sequência de um filme que está se movimentando, porque, considerando que nasce no vermelho e vai ficando laranja, amarelo, verde e azul, a gente percebe, então, que tem uma tremenda numa fenda aqui em vermelho, contornando como se fosse uma costura em todo o planeta, dando voltas no planeta, que é onde a crosta está nascendo. Então tem crosta continuamente nascendo. Agora, tem pedaço desaparecendo aqui, ó, na placa de Nazca do Pacífico, por baixo da América do Sul, e outras tantas aqui que vai entrando por baixo e vai desaparecendo também. Então tem crosta nascendo e tem crosta morrendo. E aqui o movimento do filminho, como eu disse, né? Então, reconheça aqui, ó, América do Sul, a África. Então, veja como é que vai surgindo em amarelinho aqui e azul claro as fendas e a crosta nova, ó, e vai separando. Olha o Atlântico nascendo. É o último oceano que nasceu. E a outra ilustração aqui dá destaque para o Pacífico. Aqui está a América do Sul de novo. E assim vocês veem aqui, ó, vai correndo o tempo, né, nos milhões de anos, e vai mostrando como é que a crosta oceânica está em construção nos últimos 180, 200 milhões de anos. Aqui está mostrando a partir de 200 milhões de anos. Espero que tudo isso seja novidade para vocês. Vocês verem como que a crosta ela é jovem, como que os oceanos também são jovens e vão sendo modificados. Vocês ainda vão ter uma aula comigo que eu vou mostrar as três idades dos oceanos que foram mudando. Vamos mostrar também as três idades da atmosfera que foi mudando. O que tem de mais antigo no planeta é o manto e o núcleo que se formou depois. E agora, para encerrar, a sequência dos continentes e dos oceanos. Então veja, aqui em branco é a Antártida, em marronzinho são continentes, e aqui a gente vê ilhas, e no azul claro porções mais rasas, e aqui o oceano mais escuro, e está em projeção de Mercator. Então vamos iniciar com 600 milhões de anos atrás, é o Proterozoico, o Éon, e chamamos isso de uma forma genérica de pré-cambriano. Então, quando a gente consegue, eu não vou colocar a partir do Ur, que é 3 bilhões de anos, porque a gente não tem essas informações tão boas. As melhores informações são dos últimos 600 milhões de anos. E eu sempre me lembro, nesse momento, do meu primeiro professor de geologia, Fundamentos de Geologia, professor que deu aula para a gente de fundamentos em 1987, chamado Faustino Penalva, e eu perguntei a ele, professor, como era a paleogeografia? Como estavam distribuídos os continentes e oceanos? Em 1987 ele me respondeu, não sabemos. A geração de vocês é que precisa fazer esses mapas mais detalhados para a gente poder conhecer como é que foi modificando. Pois é, menos de 20 anos depois dessa frase já havia isso, e eu tenho então o prazer de poder mostrar para vocês essa sequência, e como coloquei também um endereço no YouTube para vocês verem um vídeo
não mostrando só o do passado, mas o vídeo também faz uma projeção para os próximos 250 milhões de anos, como é que os continentes vão se comportar. Essa é uma curiosidade que muitas vezes as pessoas têm e não tem a fonte de onde ver. Então esse vídeo que está lá no YouTube também mostra isso. Chega até a atualidade e mostra no futuro como é que vão ficar os continentes. Então vamos ver aqui a sequência. 600 milhões de anos atrás, 560 milhões de anos, 540 milhões de anos, 500 milhões de anos atrás, é a Era Paleozoica, período Cambriano, 470 milhões de anos atrás, Era Paleozoica, período Ordoviciano. Alguém já reconhece aí a América do Sul? 450 milhões de anos ainda no período Ordoviciano. Vejam como que as porções de terra saem do sul e vão em direção ao norte. Era Paleozoica Siluriano, 430 milhões de anos atrás. De novo, alguém já reconhece aí a América do Sul? Está no centro da imagem. Era Paleozoica Devoniana, é o nome do período, 400 milhões de anos atrás. Nós temos registros de rochas devonianas da bacia do Paraná, não em Goiás, mas aparece um pedacinho em São Paulo e um montão no Paraná, do Devoniano, indicando essa fase marinha. 370 milhões de anos atrás ainda é Devoniano. 340 milhões de anos atrás, era Paleozoica, Carbonífero inferior, que nos Estados Unidos é chamado de Mississippiano, e o Pensilvaniano, que é o Carbonífero superior, que é chamado assim nos Estados Unidos, 300 milhões de anos. Ué, mas cadê essa América do Sul? Cadê essa África? Vocês estavam achando que era aqui, né? Aqui vai originar a América do Norte. A América do Sul está aqui, ó, com a África. Vamos lá. 280 milhões de anos atrás, ainda é no Pensilvaniano, que é o Carbonífero superior. Aqui já está formando bem aqui a América do Sul. Aqui a bacia do Paraná com água ainda, oceânica. Essa aqui é a África. 260 milhões de anos atrás, era Paleozoico Permiano. Aqui a África coladinha com a América do Sul. Permiano já haviam os primeiros répteis continentais. Era Mesozoica, período Triássico, 240 milhões de anos atrás, já haviam dinossauros passeando aqui pela África e América do Sul. 220 milhões de anos, era Mesozoica, período Triássico. 200 milhões de anos atrás, era Mesozoica, período Jurássico, famoso Jurassic Park. Os dinossauros estavam se divertindo por tudo isso daqui. Aqui começou a separação do Oceano Atlântico entre a África, a Europa e a América do Norte. Aqui começou o contorno da Amazônia, aqui começou a querer subir aqui a Cordilheira dos Andes. 170 milhões de anos atrás era Mesozoica, o Jurássico, aqui formando melhor o contorno da América do Sul, a América do Norte, a África, aqui. 150 milhões de anos, Jurássico era Mesozoica. Veja aqui o Oceano Atlântico se formando aqui, a região norte e nordeste do Brasil, separando da África, e aqui no sul, o sul do Brasil, separando da África. Portanto, as duas porções do Oceano Atlântico iniciando aqui. Ó. Aqui é a América do Norte, aqui é a Europa, a África. 120 milhões de anos, no Jurássico ainda. Aqui o Oceano Atlântico já separou todo o Sudeste, falta um pedacinho do Nordeste aqui. 105 milhões de anos atrás, era Mesozoico, período Cretáceo, nasceu todo o Oceano Atlântico aqui. Aqui está a América do Sul,
não tem ainda a América Central, aqui a África, a Europa aparecendo aqui. Ainda no Cretáceo, 90 milhões de anos atrás, 65 milhões de anos, é o fim da era Mesozoica no Cretáceo e início da era Cenozoica, no chamado Terciário ou Paleógeno, bem formadinha aqui a América do Sul, começando a formar a América Central, a Europa começando a formar, o Oriente Médio começando a formar, e por isso que tem tanto petróleo aqui, ó, Venezuela, litoral da África e do Brasil, que foram áreas de mares rasos iniciais. Aqui os mares rasos no Mediterrâneo e no Oriente Médio, muito petróleo formando nessas regiões, áreas rasas. Era Cenozoica, Paleógeno é o período e a época chamada de Eoceno. 35 milhões de anos atrás, Paleógeno, período, época chamada Oligoceno. 20 milhões de anos atrás, o período chamado Neógeno, época Mioceno. Hoje, era Cenozoica, período quaternário na época chamada Holoceno. Está aqui o planeta Terra com a Antártida congelada, a Groenlândia congelada ao mesmo tempo. Isso é uma novidade dos últimos 30 milhões de anos. A Terra tinha sempre um polo derretido e o outro congelado. E, portanto, chegamos aqui aos dias de hoje e chegamos ao último slide e fim.